Senhores, seguinte, cara, saiu uma informação que o Palmeiras quer um zagueiro de UEFA Champions League. O PVC postou uma matéria no UOL falando sobre isso, um zagueiro experiente de UEFA Champions League. Nesse vídeo aqui eu tô trazendo os nomes de zagueiros que já foram sondados, que estão sendo sondados e também zagueiros que não estão sendo falados, porque quando sai essa notícia, o PVC falou dessa notícia do zagueiro de Champions League, o Bozelli da TV Espírito de Porco, o Diego Firmino também, falaram que o Palmeiras está atrás de um zagueiro que ninguém sabe o nome, mas é um zagueiro grande. Né? E eu vou trazer esses nomes para você. Eu separei alguns nomes aqui pra gente falar. Mas antes de eu começar a falar desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, né? Para você ajudar o canal Jornalismo Alviverde a gente sempre trazer esse tipo de conteúdo. Por exemplo, eu vou falar o nome de zagueiros aqui que na live agora cedo, né? Fiz uma live mais cedo hoje, de segunda a sexta, live todos os dias a partir das 10 da manhã, 10h20 da manhã para ser mais preciso, né? Então, fiz uma live mais cedo e já falei o nome desses zagueiros que eu vou falar aqui nessa lista. Então, se você assistiu a live, você já sabe pelo menos um desses nomes, mas tem uns 3 ali que vocês não sabem, né? Então, é isso, cara. Então, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações e bora pro vídeo. Cara, ó, eu anotei aqui no papel que meu celular tá zoado, então eu tive que anotar num papelzinho, tá? Os nomes que já foram citados e estão sendo sondados foram Digor Júlio, né? Na verdade, do Brighton, 27 anos, né? O Marco Senesi, agora que tá no Bournemouth, de 28 anos, argentino, zagueiro. Esse é um nome que tá muito forte nesse momento no mercado, né? O Morato, que tá no Nottingham Forest, de 24 anos, também zagueiro canhoto, né? Esses 3 zagueiros que eu falei são canhotos, né? Então, esses 3 zagueiros aqui são os nomes que estão sendo citados. E pra falar a verdade, não, são 3 caras grandes, né? O Senesi, por mais que tá no Bournemouth, joga na Europa, mas não é um cara de Champions League. Não entra no que o PVC tá falando. Não entra no que a TV Espírito de Porco tá falando, né? E saiu e vazou o nome. Então não é zagueiro de Champions League isso. Né? É um zagueiro de um time interessante da Europa. Né? Não é zagueiro de Champions League. Então, pra mim, não entra. Os zagueiros que já foram citados também foi Beraldo, que é canhoto, né? Aí entra na lista, né? Aí tem o Alexandro do Lille, que é um puta de um zagueiro, esse seria espetacular. E tem o Ibanhas. E, é claro, o Nino. Né? Esses zagueiros já foram citados. Né? Zagueiros que já foram citados, zagueiro que a gente conhece, zagueiro que todo brasileiro conhece, né? E zagueiro que o Palmeiras já teve interesse nesses caras, né? E agora, os zagueiros que eu pesquisei, né, nesse quesito, né? Nesse quesito de zagueiro de times grandes europeus, né? Zagueiros que não foram citados. O primeiro é o Orman Arderete. Tudo bem que não é zagueiro de Champions League, mas é um zagueiro canhoto, de 28 anos de idade, de seleção paraguaia, que não foi citado no Palmeiras ainda, companheiro do Gomes, companheiro do Sousa na seleção, né? Joga pelo lado esquerdo, não é zagueiro de Champions League e não entraria nessa lista também o Alderete. O valor do Alderete ali é de 10 a 8 milhões de euros. E aí a gente vai chegar nisso. Saiu uma informação também recente que o Palmeiras não vai pagar 10 milhões de euros em um zagueiro. E eu também não vejo esse negócio de pagar 10 milhões de euros num zagueiro, um time brasileiro, né? Pagar 60 milhões de reais num zagueiro é grana, hein, mano? É grana. É grana, 60 milhões de reais em um zagueiro. E aí, cara, a gente tem que olhar uma parada muito simples, mano. Uma parada muito simples. São 3 nomes aqui que eu separei que são zagueiros de UEFA Champions League. São zagueiros com valor de mercado de 6 milhões de euros para baixo, né? Que é o zagueiro que eu falei na live. Clemente Lenglet, zagueiro que tá no Atlético de Madrid, né, que é zagueiro Champions League, já falei, como eu falei na live, já foi top 10 de melhores zagueiros do mundo, jogou no Barcelona, agora tá no Atlético de Madrid, né, é um zagueiro que já vem da escola do Simeone ali, né, tá ali com o Simeone, então aprendeu muito na parte defensiva, é zagueiro francês de 30 anos de idade, experiente, hoje é reserva no Atlético de Madrid, se bobear a 4ª opção no elenco do Atlético de Madrid, porque o titular é José Maria Jiménez, Lenormand e tem o outro zagueiro esloveno lá, o Hanku, que o Atlético contratou e vale mais de 50 milhões. Então, é a 4ª opção do time do Atlético de Madrid nesse momento, o Lenglet. E como o Palmeiras já estava negociando o Thiago Almada, pode ser que alguém olhou e falou, pô, tem um zagueiro francês aí, canhoto, que pode me interessar, hein? Né? Sendo o Barros e a Lela, é claro que é difícil, né, você pensar isso, mas vai que, né? Vai que. Então, o Lenglet pode ser um desses caras, né? Pode ser um desses caras que estão falando. Outro é um que eu já mencionei aqui, mas não na lives, ano passado, para contratar para ser reserva do Piquerez como lateral esquerdo, só que nesse momento ele tá jogando como zagueiro na Roma. É o Mário Hermoso, que pode jogar tanto de lateral esquerdo como zagueiro pelo lado esquerdo, né? Zagueiro
zagueiro barra lateral que trabalhou com o Simeone, foi muito tempo titular do Atlético de Madrid, muito tempo ficou no Atlético de Madrid, muito interessante e tem 30 anos de idade também, seria bacana se o Palmeiras estivesse atrás desse zagueiro. E o outro, cara, aí o outro a gente tá falando de um campeão do mundo. Aí o outro a gente tá falando de um campeão do mundo. Não é canhoto, desses que eu falei, aí, todos são canhotos, né? O Alderete é canhoto, o Hermoso é canhoto, o Lenglet é canhoto. Esse não é canhoto, esse é destro, né? Mas é um zagueiro destro francês de 28 anos de idade. Deixa eu ver quantos anos tem o Kimpembe, eu não anotei. Mas deve ser de 28 a 30 anos de idade, né? E é Prestel Kimpembe. Pra quem não lembra, é ex-jogador do Paris Saint-Germain, né? Foi campeão da Champions com o PSG, foi campeão da Copa do Mundo com a França em 2018, sendo um dos zagueiros titulares e protagonistas, né? Tá até na música Kimpembe, 30 anos de idade, de 28 a 30 anos de idade, chegaria para ser o xerifão e tá no Catar, cara. Tá no Catar. É zagueiro nível Champions League, né? Chega no Brasil e é muito diferente, é uma postura muito diferente, é outro tipo de zagueiro, é um zagueiro que é muito bom de bola, é alto, é forte, é rápido, né? Acho que faria uma dupla perfeita ali com o Gustavo Gomes, né? Então, tipo assim, nesse vídeo aqui eu trouxe esses nomes, né? Porque eu também não sei qual zagueiro o Palmeiras vai contratar, cara. Quando me fala em nível Champions League, eu tô pensando nesse nível, mas a gente tem que pensar que também nessas mesmas notícias, o Palmeiras não vai passar de 10 milhões de euros num zagueiro, né? Parece que ofereceu 4 milhões de euros no Nino. Né? Então, tipo assim, não vai passar de 10 milhões de euros no zagueiro. E aí você tem essas opções: o Lenglet, 6 milhões de euros, o Kimpembe, 4 milhões de euros, Hermoso, 6 milhões de euros, né? Então, tipo assim, é os nomes que vem na minha cabeça. Eu fiz essa pesquisa porque eu tô curioso. Mas aí tem os nomes que foram citados: o Senesi, 22 milhões de euros no Senesi, né? 28 anos. E eu vejo o Lenglet muito melhor que o Senesi, né? Então, tipo assim, não sei se vale 22 milhões de euros o Senesi. O Igor Julião, 15 milhões de euros. Sou mais o Lenglet, sou mais o que Bebê, né? O Morato, 15 milhões de euros. Sou mais o Lenglet, sou mais o Kimpembe, sou mais o Alderete, né? Então, tipo assim, você tem que olhar dessa forma, cara. Você tem que olhar dessa forma. Então, eu tô tentando ver quem são esses zagueiros no mercado. E quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham. Quem pode ser esse zagueiro? Se é desses nomes que já são ventilados ou é outro nome. Até cheguei a pensar no Rudiger. 32 anos, do Atlético de Madrid, do Real Madrid, né? Do Real Madrid, é destro também, não é canhoto, é destro, mas é o Rudiger, né? Chegaria e seria titular aqui no Palmeiras. Até cheguei a pensar no Rudiger, mas acho que o Real Madrid não liberaria o Rudiger assim tão fácil não, e acho que ainda é um dos ativos. Tem o Alaba também, né? Tem um Alaba também. Então, zagueiro de UEFA Champions League, eu penso nesses caras, velho. Eu penso nesses caras, Alaba, Rudiger, Kimpembe, Lenglet, né? Hermoso, eu tô pensando nesses caras, que são abaixo de 10 milhões de euros. O Rudiger é 12, né? O Rudiger é 12. O Alaba acho que tá em 8, né? Então, tipo assim, eu penso nesses caras. Então, eu tô curioso pra saber quem vai ser esse zagueiro que o Palmeiras tá atrás, viu? Vamos ver quem vai trazer. E você, imagina quem seja? Deixa aí nos comentários, tamo junto, é nóis e avante palestra. Valeu! Se inscreva no canal, deixa o like e domingão tem live de pré-jogo a partir das 6 horas da noite, fechou? Beijo pra vocês e avante palestra. Valeu!